partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é uma história bastante conhecida, e antes de entrarmos aqui, para extrairmos algumas lições dessa história, vamos entender um pouquinho o contexto dessa história. Se você ler alguns capítulos anteriores, neste contexto de Mateus e em outras passagens, você vai se deparar com a seguinte questão, né? Jesus já estava cansado, Jesus já estava sobrecarregado, e em algumas ocasiões Jesus disse para os discípulos: Vamos nos retirar um pouco para descansar. E aí eles se despediam daquela multidão, iam para um outro lugar. Eu não sei como as notícias corriam naquela época, mas a Bíblia menciona que quando Jesus chegava nesse local, uma grande multidão estava esperando por ele. E o que Jesus fazia diante dessa cena? Ele não dizia para aquelas pessoas: vão embora, eu preciso descansar. Ele olhava para aquela multidão e ele enxergava ali um grupo de ovelhas que não tinham pastor. E Jesus deixava o seu cansaço de lado e atendia todas elas. E essa cena foi se repetindo por diversas vezes, até que nós chegamos nessa história em que finalmente Jesus teve uma boa noite de sono, né? Que Jesus estava num barco confortável, num cruzeiro, num lugar tranquilo para dormir. Não. Jesus estava tão cansado que ele literalmente apagou dentro de um pequeno barco que estava enfrentando uma grande tempestade. Quando a Bíblia fala, né, que Jesus sabe aquilo que é padecer, a Bíblia menciona em algumas ocasiões a humanidade de Jesus, aquele que se fez um de nós, né? Que se tornou um de nós, né? A Bíblia menciona que Jesus chorou, que Jesus clamou na cruz: Tenho sede. E aqui nós temos um contexto em que Jesus estava tão cansado que literalmente ele apagou. Eu não vou mencionar este tema, né, ou este assunto, mas só para entendermos o contexto em que esse milagre aconteceu, né? É, Jesus estava literalmente cansado, sobrecarregado, e por isso que ele faz um convite para todos os cansados e sobrecarregados, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu quero mencionar aqui essa história que a Bíblia menciona, né? Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade, eles entraram em pânico, em medo, em desespero, tentaram fazer de tudo para resolver o problema deles, porque Jesus estava dormindo. E aí, em desespero, eles acordam Jesus e Jesus calmamente se levanta, dá uma ordem de comando e o milagre acontece. Um milagre tão extraordinário que os discípulos ficaram ali: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É lógico que nós não estamos nessa manhã dentro de um barco enfrentando uma grande tempestade, mas eu creio que eu e você, em algum momento da nossa vida, ou já enfrentamos, ou vamos enfrentar aquilo que nós podemos chamar as tempestades da vida. Situações em que muitas vezes o medo, o pânico, o desespero toma conta do nosso coração. Momentos em que nós parece que nos sentimos como um pequeno barquinho sendo sacudido pelas ondas, pelas tempestades, pelos problemas, pelas provações. E o que a palavra de Deus pode nos apresentar como uma âncora, como um porto seguro? Qual é a esperança? Qual é a mensagem que nós podemos tirar dessa história? Eu queria compartilhar aqui 4 lições que falam muito ao meu coração para que você possa, em meio às tempestades da vida, se lembrar desta mensagem e ter essa esperança renovada em Cristo Jesus no seu coração. A primeira lição que nós podemos tirar dessa história é a seguinte: que as tempestades da vida, elas ocorrem mesmo quando Jesus está dentro do barco.
Muitas vezes nós temos uma visão, né, distorcida da nossa realidade espiritual. Muitas vezes achamos que ter Jesus em nossa vida significa ausência de problemas, ausência de tempestades, ausência de tribulações. E não é essa mensagem que nós encontramos na palavra de Deus. Talvez nós encontremos esta mensagem sendo pregada por aí de forma distorcida, né? Onde muitas religiões atraem as pessoas dizendo assim: venha Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, né? Seja fiel, devolva o seu dízimo, faça a sua parte e a bênção vai chegar na sua vida, né? Então, dentro dessa teologia da prosperidade que tem sido pregada por aí de uma forma distorcida, nós precisamos encarar a nossa realidade espiritual, que ter Jesus em nossa vida não significa ausência de problemas. Jesus disse: "No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Ou como o Davi escreveu, né, no famoso Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe, eu já enfrentei também muitas tempestades, muitas adversidades. Eu creio que você também, né? Todos nós já derramamos muitas lágrimas, todos nós já passamos por muitas provas que parece que tudo estava desmoronando ao nosso redor. E em momentos como esse, nós só temos duas escolhas, duas opções. Ou nós enfrentamos os problemas e as tempestades da vida com Deus, ou nós enfrentamos os problemas e as adversidades da vida sem Deus. E eu pergunto, diante dessas duas opções, qual a sua escolha, qual a sua preferência? É lógico que com Deus, né? Porque a palavra de Deus é assim: tudo posso naquele que me fortalece. Em contrapartida, Jesus disse, ó, sem mim nada podeis fazer. Então essa é a primeira lição que nós podemos aprender dessa história. Ter Jesus em nossa vida não significa ausência de problemas, ausência de tempestades. As tempestades da vida, elas ocorrem mesmo quando Jesus está dentro do barco. A segunda lição que nós podemos tirar dessa história é a forma como nós reagimos diante dos problemas, diante das adversidades. A Bíblia menciona aqui que os discípulos, ao estarem ali diante dessa tempestade, eles entraram em pânico, em medo, em desespero. E sabe por que eles entraram em pânico, em medo, em desespero? Porque ao invés de concentrarem o olhar deles para Jesus, que estava dentro do barco, eles começaram a olhar para as ondas, para os relâmpagos, para os raios, para as adversidades que estavam atingindo eles naquela ocasião. Por isso, a segunda lição é mais ou menos a seguinte: quando a tempestade surgir, quando a tempestade aparecer, não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Sabe? Porque quando nós olhamos para os problemas, para as adversidades, é natural que nós tenhamos medo, que nós tenhamos tribulações, que nós tenhamos insegurança, porque os problemas são tão grandes diante de nós que nós entramos em desespero. Isso é normal. Mas nós precisamos aprender que diante das adversidades, diante das tempestades da vida, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar. Por isso, quando a tempestade surgir, quando a tempestade aparecer, não olhe para a tempestade, olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nós devemos procurar, é Ele que nós devemos buscar, é Ele que nós devemos concentrar o nosso olhar, concentrar a nossa esperança. Eu gosto de ilustrar isso numa história bastante conhecida, que é a história de Davi e Golias, né? Eu falo que talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Eu tenho duas crianças pequenas e meu pequeno, Daniel, durante muito tempo era a história preferida dele, brincar de Davi e Golias, né? É lógico que nessa história eu era o gigante Golias e ele era o Davi, e eu fui atingido de todas as formas possíveis que vocês podem imaginar nessa brincadeira, né? Ele pegava uma bolinha de papel, outra coisa, e a parte que ele mais gostava era de me atingir e me ver caindo ao chão, né? O fato é que nós aprendemos essa história desde meninos, né? Desde crianças, e essa história ilustra uma confiança extraordinária em Deus, porque nessa história, quem que era Davi nessa história? Davi não era um soldado, não era um guerreiro, nem tinha sido convocado para a guerra, para a batalha contra os filisteus,
mas ele entrou no contexto de um pai que estava preocupado com os outros irmãos que estavam no campo de batalha. E quando Davi foi ali para ser um mensageiro, um porta-voz, quem sabe levar até um lanche para os seus irmãos mais velhos, ele se deparou com a cena de um homem, um gigante, né, que estava atormentando o povo de Israel. E as pessoas ali sendo confrontadas e com medo desse gigante. E eu posso imaginar ali a cena daqueles homens olhando para Golias e dizendo: Olha o tamanho deste homem. Olha o tamanho da lança, do escudo, do capacete. E nesse desafio, quem que vai ser o doido que vai enfrentar esse gigante? E Davi, que a palavra de Deus menciona, né, não era um homem forte, não era um homem de alta, era um rapaz de baixa estatura, era um jovem ainda. Ele aceitou o desafio. E por que ele aceitou o desafio? Porque Davi não olhou para o gigante. Davi simplesmente apontou para o céu e disse: Olha o tamanho do meu Deus. E como nós cremos na palavra de Deus, a promessa, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi foi ali com o poder de Deus, né? Porque não era o povo de Israel que estava sendo desafiado, era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, neste momento, nós precisamos nos lembrar justamente isso. Nós temos as tempestades, nós temos os nossos gigantes que nos desafiam dia após dia, mas em momentos como esse, nós não devemos olhar para as tempestades, nós não devemos olhar para os gigantes, mas nós precisamos aprender a olhar para cima. E precisamos ter esta mesma fé que Davi teve. Olha o tamanho do meu Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. É assim que nós devemos encarar os nossos gigantes, é assim que nós devemos enfrentar as nossas tempestades, tendo a certeza que nós temos um Deus. Como num salmo que diz, né, leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu gosto muito de um pensamento do pastor Amin Rodor, que foi meu professor no curso de teologia, e ele apresentou numa das suas meditações, né, uma frase que eu nunca mais esqueci, que é a forma como nós devemos buscar a Deus em nossas orações. E essa frase diz o seguinte: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E é assim que nós devemos encarar os nossos desafios, né? Encarar os nossos gigantes. É assim que nós devemos reagir diante dos nossos problemas. A terceira lição que nós podemos aprender nessa história é o momento em que Deus age, o momento que Deus atua. Nós precisamos entender o seguinte, que quando a tempestade surge, quando a tempestade aparece, Deus sempre age no momento e na hora certa. Mas nem sempre. O tempo de Deus é igual ao nosso tempo. Na verdade, o tempo de Deus, na maioria das vezes, é diferente do nosso tempo. Por isso que num dos salmos que eu gosto, Salmo 46, diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós olhamos para a leitura deste texto nos evangelhos, o evangelho de Lucas, na Bíblia, a linguagem de hoje, diz que os discípulos não foram ali calmamente acordar Jesus. Jesus estava literalmente apagado, mas eles estavam com tanto medo, com tanto desespero, que eles chacoalharam Jesus e disseram: Senhor, nós estamos morrendo e o Senhor não vai fazer nada. Porque foi esse sentimento que eles tiveram. Jesus estava do lado deles, eles estavam prestes a morrer na visão deles e Jesus estava dormindo. Muitas vezes nós temos essa sensação, esse sentimento em relação aos nossos problemas. Tem um livro interessante, eu não sei qual é o título dele em inglês, mas em português o título é o seguinte: Quando Deus fica em silêncio, quando mais precisamos dele. Eu tenho aqui na minha biblioteca. É um livro bastante interessante que fala sobre esse sentimento que muitas vezes nós temos, né? Muitas pessoas acham assim: eu oro, mas parece que a minha oração não passa do teto. Não. Deus nunca deixa de escutar a nossa súplica, a nossa oração. Porque a nossa súplica, a nossa oração é de um filho que clama pelo Pai. E a Bíblia menciona justamente isso, né? Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não dará aquilo que nós estamos pedindo ou necessitando. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nessa história que nós lemos,
dá para entender do seguinte, que diante daquela tempestade, os discípulos tentaram fazer de tudo para resolver o problema deles. E aí, quando tudo fracassou, eles se lembraram que quem estava no barco? Jesus. Não é assim que muitas vezes nós reagimos diante dos nossos problemas? A gente confia nos médicos, confia nas pessoas, e é quando tudo fracassa, a gente se lembra de Deus. Mas essa é uma história de graça, porque mesmo que Deus seja o nosso último recurso, nossa última alternativa, Ele não fica assim, censurando ou criticando, diz assim, agora você veio se lembrar de mim, agora que tudo fracassou, agora que você não tem mais recursos, agora que você não tem mais para onde correr, você veio me procurar. Não. Nosso Deus é um Deus de graça e de salvação. Ele pode até questionar a nossa falta de fé, como ele fez aqui, né? Os discípulos deveriam procurar Jesus e eles não fizeram, e quando não tinha mais o que fazer, procuraram Jesus. Mas nós precisamos entender o seguinte: que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós esperamos em Deus, quando ele se levanta, quando ele age, quando ele atua, o milagre acontece. É esse tipo de fé que nós devemos ter em Deus. Por isso que lá em Salmo, no capítulo 35, é, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí no verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Precisamos aprender a confiar em Deus, porque ele não falha. Ele não deixa de cumprir as suas promessas. Pelo contrário, quando nós clamamos, quando nós oramos, Deus se inclina para ouvir a nossa súplica e a nossa oração. Mas às vezes nós precisamos esperar o agir dele, no momento dele. E sempre o momento de Deus é melhor do que o nosso momento, ou melhor do que as nossas expectativas. E quando Deus age, quando Deus atua, o milagre acontece. Nós não devemos depositar a nossa confiança nos homens, nas coisas, nas pessoas. Porque muitas vezes, aqueles que confiam nas pessoas, né, como diz o salmista, alguns confiam nos carros, outros nos cavalos, estes tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor permanecem de pé. E é assim que nós devemos encarar os nossos desafios, as nossas adversidades, os nossos problemas, com a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Caminhando aqui para o final da nossa mensagem, nós temos mais uma lição, que para mim é a mais extraordinária de todas. Que é mais ou menos o seguinte: se Cristo estiver no barco, ele acalma as tempestades. A grande questão dessa história é justamente nós perguntarmos para nós mesmos: quem está no controle? Quem está no comando? Jesus está presente na nossa vida. Porque se nós temos Jesus dentro do nosso barco, e o barco aqui é uma ilustração da nossa vida. Nós somos esse barquinho na história. Uma frágil embarcação, né, que é sacudida pelas ondas, pelos ventos, pelas tempestades, pelos desafios, onde muitas vezes parece que esse barquinho, né, vai naufragar, vai afundar diante de tantos problemas que nos assolam dia após dia. E até uma música dos jovens que tem este título, Frágil Embarcação, assim que a gente se sente muitas vezes. Mas esse barquinho, se estiver nas mãos do divino piloto, esse barquinho não vai naufragar. Esse barquinho não vai afundar. Por isso, precisamos colocar a nossa vida nas mãos do divino piloto, que é o nosso Deus. A nossa segurança não está em nós, não está nas coisas, não está nas pessoas, mas está naquele que é o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso. E se nós estivermos com a nossa vida nas mãos de Deus, nós não vamos ter a nossa fé abalada diante das tempestades, diante das adversidades, porque Deus é o capitão da nossa vida. É igual uma história bastante conhecida de um navio que estava enfrentando uma grande tempestade e os marinheiros estavam em pânico, em medo, em desespero, aquela cena de caos, como no filme, né, Titanic. E ali as pessoas em pânico, até os marinheiros com medo. E aí, diante daquela cena de caos, o marinheiro olha para o lado
e vê uma garotinha que estava brincando com a sua boneca como se nada estivesse acontecendo. E aí o marinheiro se aproxima daquela garotinha e pergunta: Você não está com medo? Você não está preocupado? E o que ela responde: Eu não tenho medo, porque meu pai é o capitão deste navio. Assim nós devemos ser em relação à nossa vida. Devemos ser como aquela garotinha. O mundo pode estar em pânico, em medo, desespero, porque não tem a quem recorrer, não tem a quem buscar, não tem a quem procurar, mas nós podemos ter paz em meio à tempestade, porque quem está no comando, está no controle é o Deus Todo-Poderoso. E quando ele se levanta, quando ele dá uma ordem de comando, se for necessário, um milagre vai acontecer. E se Deus estiver no comando, se Deus estiver no controle da nossa vida, da nossa frágil embarcação, do nosso barquinho, esse barquinho pode enfrentar outras tempestades, mas ele não vai naufragar. Esse barquinho vai chegar ao seu destino final, vai chegar ao seu porto seguro, onde lá sim nós não teremos mais tempestades, onde lá sim nós não teremos mais provas, aflições, tribulações, porque nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a nossa grande certeza, a nossa grande esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de nossa vida, se nós permitirmos. Por isso eu quero fazer um convite para você nessa manhã, para que você coloque o seu barquinho, que representa você, nas mãos do divino piloto, do capitão da nossa vida, que é Cristo Jesus, né? E tenha certeza que tudo o que é necessário Ele vai fazer na nossa vida, para que eu e você, como um pequeno barquinho, possa chegar ao seu destino final, possa chegar ao porto seguro, possa receber a recompensa, o galardão, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Gostaria você nessa manhã de fazer mais uma vez essa entrega do seu coração a Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua tribulação, a sua angústia, a sua tempestade de hoje ou de amanhã, mas se lembre dessa mensagem, né? Você tem uma âncora, você tem um porto seguro, você tem um capitão do seu navio, da sua vida, e é ele que deve controlar a cada um de nós, para que nós possamos sobreviver a todas as adversidades da vida e no final dessa jornada alcançarmos a nossa recompensa, o nosso galardão, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você, se você tem esse desejo no seu coração de renovar esta fé e essa confiança em Deus. Eu não sei se todos aqui conseguem colocar a mãozinha aí para eu ver que vocês estão escutando essa mensagem, né? Se não está aí no vídeo aberto, mas coloque aí para que a gente possa orar por você neste momento de forma simbólica, colocando a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus. Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos como um barquinho que está sendo sacudido pelas ondas, pelos ventos. Muitas vezes parece que esse barquinho vai naufragar, mas que nós possamos entender que o Senhor está do nosso lado. O Senhor não está ausente, o Senhor não está distante, o Senhor está do nosso lado. E através do nosso pedido de socorro, de ajuda, o Senhor é capaz de se levantar para dar uma ordem de comando e acalmar as tempestades da nossa vida. De uma forma tão extraordinária, de uma forma tão inesquecível, que podemos reproduzir as mesmas palavras dos apóstolos, dos discípulos: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Temos a certeza que este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Possamos depositar a nossa confiança no Senhor, não nas coisas, não nas pessoas, mas que nós possamos aprender a confiar de forma exclusiva no Senhor. Que possamos ter a certeza que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor é o capitão da nossa vida, para que em breve esse barquinho que somos nós aqui, ó Pai, possa chegar ao seu porto seguro, possa chegar ao seu destino final, e que nós tenhamos a cada dia essa segurança na pessoa do nosso Deus. É o que nós lhe pedimos, suplicamos e oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.